Recentemente, a Bela por Natureza iniciou uma nova planta de produção para fabricação de esmaltes. O nosso projeto foi desenvolvido nas dificuldades dessa implantação. Uma delas foi na parte de higiene e segurança do trabalho, onde houve a necessidade de uma implantação do PPRA. E neste momento da implantação, a gente fez uma análise profunda nas FISPICs. E ao analisar essas FISPICs, nós detectamos uma série de matérias-primas que podem ser nocivas à saúde do trabalhador. Para que uma empresa atue no mercado, ela precisa se adequar às leis e às normas regulamentadoras, as chamadas NRs. Existem vários tipos de NR, cada uma trata de um tipo de assunto. Nosso projeto especificamente falará sobre a NR9, que trata o assunto PPRA. O que é o PPRA? O PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É um documento fundamental para a proteção e segurança do trabalhador. Também serve para uma boa gestão de segurança e medicina do trabalho na empresa. Através do monitoramento de riscos feito pelo PPRA, fica mais fácil de monitorar e controlar todos os riscos existentes dentro do local de trabalho. Todas as empresas devem ter o PPRA implementado? Sim, todas as empresas devem ter o PPRA independente do seu tamanho, do seu segmento, conforme a NR9 item 9.11. O metanol é o tipo de álcool mais simples conhecido. Ele também é conhecido como álcool metílico. Apresenta muitas aplicações industriais, que é o caso da Bela por Natureza, e farmacêuticas. Antes o metanol era preparado por destilação da madeira, mas hoje em dia ele é produzido pela redução catalítica do monóxido de carbono com o gás hidrogênio. É altamente inflamável e tóxico, podendo levar de uma cegueira até a morte. Na FISP do produto metanol, informa que o líquido e os vapores são extremamente inflamáveis. Ele é fatal se for ingerido e pode prejudicar a fertilidade e o feto. Na indústria, ele é muito usado como solvente e como matéria-prima para a produção de formaldeído e ácido acético. Na perfumaria, ele é conhecido como essência colonial. Também na produção do biodiesel, no preparo de medicamentos e principalmente como combustível de motores à explosão, como é o caso do avião a jato e carros de corrida. Os efeitos indesejados do álcool variam conforme a porcentagem dele na formulação do produto. A presença de apaziguantes e hidratantes na formulação podem controlar parcial ou totalmente os efeitos adversos na pele, no caso do consumidor final. Para os funcionários, é necessário manusear em local bem ventilado, utilizar EPI padrão, que é a máscara panorâmica com filtro para vapores orgânicos, óculos de ampla visão, luvas e roupas apropriadas, sempre mantendo o rigoroso controle na hora de manusear, transportar, armazenar o produto, como a FISP do produto indica. Tomar decisões é uma habilidade que todo engenheiro deve desenvolver em sua carreira. Nesse semestre, estudamos vários métodos para tomada de decisão que foram amplamente utilizados pela equipe ao longo de toda a execução do projeto. Foram analisadas as 6 ferramentas citadas pelo professor Marins: pesquisas automatizadas, método FCA, fato, caso, ação, análise de Pareto, a matriz de decisão, matriz Guth, matriz de Eisenhower. No entanto, nada foi tão fascinante quanto o uso da pesquisa operacional na análise da decisão de problemas. Procurar a solução ótima é um grande desafio. A pesquisa operacional tem tido um impacto crescente na administração das empresas, aumentando o número e a variedade de suas aplicações. Algumas áreas tratadas e exemplos de problemas típicos são programação linear, modelos de redes, teoria das filas. A seguir, poderemos ver como que a pesquisa operacional foi aplicada na solução do problema da empresa Bela por Natureza. Olá,
Meu nome é Paulo Bertolini e nesse projeto integrador eu vou trazer aqui um pouquinho da ferramenta que nós utilizamos para chegar na solução do problema. A ferramenta que a gente usou foi a pesquisa operacional e com uma modelagem específica da pesquisa operacional que nos permite, a partir do problema, a partir de suas restrições, usando um pouco de dados concretos, dados que são objetivos e também alguns dados subjetivos, que é o peso, que é a utilidade que uma solução pode ter, a gente chegar numa solução ótima. Vamos passar para essa apresentação. Para chegar nessa solução, nós utilizamos muito embasamento nas aulas do professor Aníbal. As aulas foram muito bem ministradas e com uma competência muito grande e ajudou muito para que a gente pudesse chegar na solução do nosso projeto integrador. Nós selecionamos aqui um problema que é conhecido como o problema da mochila. Esse problema já é bastante antigo, bastante conhecido dentro da pesquisa operacional. E há uma forma de solução que é chamada de heurística, e nesse caso é chamada de heurística gulosa. Nessa modelagem, o que a gente vê? Que a função objetivo é maximizar a utilidade versus a escolha da solução, que é essa primeira parte aqui está escrito como utilidade total. As restrições são tais que eu pegando cada uma dessas soluções, caso ela venha a ser escolhida, ela tem um peso, ela tem também um consumo de recursos, que é representado aí pela letra V. A letra X representaria a escolha dessa solução. E essa variável B, ela diz respeito à quantia de recurso dentro de uma quésimo recurso, qual a quantia de recurso que essa solução específica consome. Por fim, o X, ele designa se há ou não há escolha dessa solução. Então, ela vai receber o número 0, se ela não for escolhida, e o número 1, caso ela venha a ser escolhida. Isso é chamada de uma variável binária, 0 ou 1. Com essa modelagem matemática em mãos, a gente parte então para a solução. Mas para obter a solução, fazer o cálculo na mão é extremamente complicado, são cálculos bastante demorados e para isso existem muitos softwares à disposição que encurtam muito o tempo de resolução desse tipo de problema. Nós lançamos mão do software chamado GUSEC, que é um software livre, que pode ser baixado livre e gratuitamente na internet, e também é um software que foi recomendado pelo professor Aníbal para a solução de boa parte dos problemas da nossa disciplina de Pesquisa Operacional 2. Nesse vídeo eu não vou conseguir entrar muito em detalhes, porque é um vídeo bem curto e tão simples de se fazer. Então eu trouxe algumas imagens da tela, mas no projeto integrador, no final, vai ter na íntegra toda a programação que nós utilizamos para chegar nessa solução. Basicamente, a gente inclui os parâmetros, que é esse primeiro slide aqui com a imagem do GUSEC. Nesse segundo slide, a gente pode ver a tipificação da variável x como binária, a função objetivo, e aqui já a parte da restrição, não é? E também no final aí a gente vê já o relatório que ele gera, aquele arquivo TXT que chega com a solução. Nesta imagem a gente vê a porção do GUSEC na qual a gente lança os dados, enfim, a gente dá os parâmetros, cada um daqueles pesos que é a variável V, cada uma das utilidades que é a variável U e também quais são os limites que aqui está como a variável P. Finalmente, depois que a gente roda, que a gente compila e roda aquela programação que a gente colocou no GUSEC, ele nos solta esse relatóriozinho simples em TXT, que é a resposta com a solução encontrada. Conforme dito, a variável x, que aqui aparece como item, ela recebe um valor binário, 0 se ela não for escolhida e 1 se ela for escolhida. O que a gente vê aqui são que as soluções 2, 3 e 7 foram as escolhidas. E logo abaixo, qual que é a função objetivo, o resultado total da função objetivo, e na sequência,
qual eram os limites de cada um dos recursos que a gente tinha, tempo, valor monetário e também aí uma questão de duas soluções que não poderiam ser utilizadas em conjuntas, e aí do lado direito, nessa coluna direita, o quanto foi utilizado de cada recurso. Após o projeto desenvolvido, foi apresentado para a empresa Bela por Natureza, a qual optou pela implantação da solução segundo a aplicação da programação linear realizada. Os resultados foram verificados em uma análise quantitativa de vapor de metanol no ar. Foi contratada a empresa Biomedic para essa execução, mas que infelizmente até o fechamento do nosso projeto não obtivemos o resultado do laboratório.